Sermão para o domingo da 8ª da Natividade. Em que consiste a verdadeira sabedoria? Eis que este menino está posto para a ruína e para a ressurreição de muitos em Israel. São Lucas 2,34. Assim falava o santo Simeão, quando teve a consolação de segurar nas suas mãos o menino Jesus. Entre outras coisas que então predisse, declarou que este menino está posto para a ruína e para a ressurreição de muitos em Israel. Nessas palavras, ele exalta a sorte dos santos que depois desta vida ressuscitarão para uma vida de imortalidade no reino da bem-aventurança, e deplora a desgraça dos pecadores que pelos prazeres transitórios e miseráveis deste mundo trazem sobre si mesmos a ruína e a perdição eternas. Mas apesar da grandeza de sua própria miséria, o infeliz pecador, refletindo apenas sobre o gozo dos bens presentes, chamou os santos de tolos, porque eles procuram viver na pobreza, na humilhação e na abnegação. Mas virá um dia em que os pecadores verão os seus erros e dirão: nós, insensatos, considerávamos a sua vida uma loucura e a sua morte uma ignomínia. Nós, insensatos. Eis como eles confessarão que eles mesmos foram verdadeiramente insensatos. Examinemos, pois, em que consiste a verdadeira sabedoria e veremos no primeiro ponto que os pecadores são verdadeiramente insensatos, e no segundo que os santos são verdadeiramente sábios. Primeiro ponto: os pecadores são verdadeiramente insensatos. Que maior loucura se pode conceber do que ter o poder de ser amigo de Deus e desejar ser seu inimigo? Santo Agostinho conta que 2 cortesãos do imperador entraram no mosteiro de eremitas e que um deles começou a ler a vida de Santo Antão. Legebat, disse o santo, et exuebatur mundo correios. Leu, e ao ler, os seus afetos se desprenderam da terra. Voltando-se para o seu companheiro, exclamou: Quid querimus? Maior ne esse potest spes nostra, quam quod amici imperatoris simus? Et per quod periculat maius periculum pervenitur? Et quam Dio hoc erit? Amigo, disse ele, tolos que somos, o que é que procuramos? Podemos esperar mais nesta vida servindo o imperador do que ganhar a sua amizade? E se depois de muitos perigos conseguirmos fazer dele nosso amigo, expor-nos-emos a um perigo maior de perdição eterna. Que dificuldades devemos encontrar para nos tornarmos amigos de César? Mas se eu quiser, posso num momento tornar-me amigo de Deus. Posso adquirir a sua amizade esforçando-me por recuperar a sua graça. A sua graça divina é esse infinito tesouro que nos torna dignos da sua amizade. Porque ela é um tesouro infinito para os homens, os que usaram dela foram feitos participantes da amizade de Deus.
Julgam os gentios impossível que uma criatura se torne amiga de Deus. Pois, como diz São Jerônimo, a amizade torna os amigos iguais. Amicizia pares actibi aut pares facit. Mas Jesus Cristo declarou que se observarmos os seus mandamentos, seremos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Quão grande é, pois, a loucura dos pecadores, que, embora tenham a possibilidade de gozar da amizade de Deus, querem viver em inimizade com Ele. O Senhor não odeia nenhuma de suas criaturas. Ele não odeia nem o tigre, nem a víbora, nem o sapo. Porque tu amas tudo o que existe e não aborreces nada do que fizeste. Mas ele necessariamente odeia os pecadores. Aborreces todos os que praticam a iniquidade. E Deus não pode deixar de odiar o pecador, que é seu inimigo e diametralmente oposto à sua vontade. E, portanto, ao odiar o pecado, odeia necessariamente o pecador que está unido ao seu pecado. Porque Deus aborrece igualmente o ímpio e a sua impiedade. O pecador é culpado de insensatez ao levar uma vida oposta ao fim para o qual foi criado. Deus não nos criou nem conserva a nossa vida para que trabalhemos para adquirir riquezas ou honras terrenas, ou para que nos entreguemos a divertimentos, mas para que o amemos e sirvamos neste mundo, a fim de o amarmos e gozarmos eternamente no outro. E por fim, a vida eterna. Assim, a vida atual, como diz São Gregório, é o caminho pelo qual devemos chegar ao paraíso, a nossa verdadeira pátria. Na vida presente estamos, por assim dizer, na estrada pela qual viajamos para a nossa pátria. Mas o infortúnio da maior parte da humanidade é que, em vez de seguir o caminho da salvação, eles insensatamente caminham na estrada da perdição. Uns têm paixão pelas riquezas terrenas e, por um vil interesse, perdem os imensos bens do paraíso. Outros têm paixão pelas honras e, por um aplauso momentâneo, perdem o direito de serem reis no céu. Outros têm paixão pelos prazeres sensuais e, por luzes passageiras, perdem a graça de Deus e são condenados a arder para sempre numa prisão de fogo. Almas miseráveis! Se em castigo de um certo pecado a sua mão fosse queimada com pérola em brasa, ou se fossem encerrados durante 10 anos numa prisão escura, certamente que deles se absteriam. E não sabem eles que em castigo dos seus pecados serão condenados a permanecer para sempre no inferno, onde os seus corpos enterrados no fogo arderão por toda a eternidade? Alguns, de São João Crisóstomo, alguns, para salvar o corpo, escolhem destruir a alma. Mas não sabem que, em perdendo a alma, os seus corpos serão condenados a eternos tormentos? Se negligenciarmos a alma, não podemos salvar o corpo. Numa palavra, os pecadores perdem a razão e imitam os animais brutos que seguem o instinto da natureza e procuram os prazeres carnais sem nunca refletir sobre a sua licitude ou ilicitude. Mas agir assim é, segundo São Crisóstomo, agir não como um homem, mas como um animal.
Hominem illum dicimus, diz o santo, qui imaginem homini salvam retinet. Quautem est imago hominis? Rationalem esse. Para sermos homens, devemos ser racionais. Isto é, devemos agir não segundo o apetite sensual, mas segundo os ditames da razão. Se Deus deu aos animais o uso da razão, e se eles agiram de acordo com suas regras, deveríamos dizer que eles agiram como homens. E por outro lado, deve-se dizer que os homens, cuja conduta é agradável aos sentidos, mas contrária à razão, agem como animais. Aquele que segue os ditames da razão prevê o futuro. Oxalá tivessem eles sabedoria e compreendessem e previssem o fim que os espera. Ele olha para o futuro, isto é, para a conta que deve prestar na hora da morte, depois da qual será condenado ao inferno ou ao céu, segundo seus méritos. Non est sapiens de São Bernardo, qui sibi non est. Os pecadores só pensam no presente, mas não consideram o fim para o qual foram criados. Mas de que lhes servirá ganhar todas as coisas se perderem o seu último fim, que é o único que os pode tornar felizes? Uma só coisa é necessária: atingir o nosso fim é a única coisa necessária para nós. Se o perdermos, tudo está perdido. E qual é esse fim? É a vida eterna. Finem vero vitam eterna. Durante a vida, os pecadores poucos se preocupam com a consecução do seu fim. Cada dia os aproxima mais da morte e da eternidade. Mas não conhecem o seu destino. Se um piloto a quem perguntassem para onde vai respondesse que não sabia, não gritariam todos, pergunta Santo Agostinho, que ele estava a levar o navio para a destruição? Fac hominem perdidice quotendi et cature quois et icat nescio non iste navem ad naufragium perduce. Acrescenta o santo logo em seguida: talis est qui currit praeter via. Tais são os sábios do mundo que sabem adquirir riquezas e honras e divertir-se de todas as maneiras, mas não sabem salvar a alma. Como foi infeliz o rico glutão que, apesar de ter podido acumular riquezas e viver esplendidamente, foi, depois da morte, sepultado no inferno. Como é miserável Alexandre o Grande, que depois de ter conquistado tantos reinos, foi condenado aos eternos tormentos. Quão grande foi a loucura de Henrique VIII, que se rebelou contra a igreja, mas que na hora da morte, vendo que sua alma estava perdida, gritou em desespero: amigos, perdemos tudo. Oh Deus! Quantos outros choram agora no inferno e exclamam: de que nos serviu a soberba? Que proveito nos trouxe a ostentação das riquezas? Tudo isso passou qual uma sombra. No mundo fizemos uma grande figura, gozamos de abundantes riquezas e honras. E agora tudo passou qual uma sombra. Nada mais nos resta senão sofrer e chorar por toda a eternidade. Diz Santo Agostinho que a felicidade que os pecadores desfrutam nesta vida é a sua maior desgraça. Nada é mais calamitoso do que a felicidade dos pecadores, pela qual a sua vontade perversa, como um inimigo interno, é fortalecida. Em suma,
As palavras de Salomão cumprem-se em relação a todos os que negligenciam a sua salvação. A tristeza toma o lugar da alegria. Todos os seus prazeres, honras e grandezas terminam em tristeza e lamentos eternos. Quando eu ainda estava urdindo a vida, ele me arrotou. Enquanto lançam os alicerces das suas esperanças de fazer fortuna, vem a morte e, cortando o fio da vida, priva-os de todos os seus bens e envia-os para o inferno para arderem para sempre num poço de fogo. Que maior loucura se pode conceber do que querer passar de amigo de Deus a escravo de Lúcifer, e de herdeiro do paraíso a condenado ao inferno pelo pecado? Porque no momento em que um cristão comete um pecado mortal, o seu nome é inscrito no número dos condenados. São Francisco de Sales dizia que se os anjos fossem capazes de chorar, não fariam outra coisa senão derramar lágrimas ao ver a destruição que o cristão que comete um pecado mortal traz sobre si mesmo. Quão grande é a loucura dos pecadores que, vivendo do pecado, levam uma vida de miséria e descontentamento. Todos os bens deste mundo não podem contentar o coração do homem que foi criado para amar a Deus e não pode encontrar paz fora de Deus. O que são todas as grandezas, todos os prazeres deste mundo, senão vaidade das vaidades? O que é que são, senão vaidade e aflição de espírito? Os bens terrenos são, segundo Salomão, que os experimentou, vaidade das vaidades. Isto é, meras vaidades, mentiras, enganos. Eles são também uma aflição de espírito, não só não satisfazem, mas até afligem a alma. E quanto mais abundantemente são possuídos, tanto maior é a angústia que produzem. Os pecadores esperam encontrar paz em seus pecados. Mas que paz podem eles desfrutar? Para os ímpios não há paz, diz o Senhor. Abstenho-me de dizer mais neste momento sobre a infeliz vida dos pecadores. Dela falarei noutro lugar. Por agora basta-vos saber que Deus dá a paz às almas que o amam e não às que o desprezam. Em vez de querer ser amigos de Deus, querem os pecadores ser escravos de Satanás, que é um tirano cruel e impiedoso para todos os que se submetem a seu jugo. Crudelis est et non miserebitur. E se promete delícias, falo como diz São Cipriano, não para nosso bem, mas para que sejamos companheiros dos seus tormentos no inferno. Ut habeat sortios pena, sortios Gehenna. Segundo ponto, os santos são verdadeiramente sábios. Persuadamo-nos de que os verdadeiros sábios são aqueles que sabem amar a Deus e ganhar o céu. Feliz o homem a quem Deus deu a ciência dos santos. Deditiri scientiam sanctorum. Oh, como é sublime a ciência que nos ensina a saber amar a Deus e a salvar as nossas almas. Feliz de Santo Agostinho o homem que conhece a Deus, embora ignore as outras coisas.
aquele que conhece a Deus, o amor que ele merece e como amá-lo, não precisa de nenhum outro conhecimento. São mais sábios do que aqueles que são mestres em muitas ciências, mas não sabem amar a Deus. O irmão Egídio da Ordem de São Francisco disse um dia a São Boaventura: feliz de ti, ó Padre Boaventura, que és tão culto e que pela tua ciência podes tornar-te mais santo do que eu, que sou um pobre ignorante. Escuta, respondeu o santo. Se uma velha sabe amar a Deus melhor do que eu, é mais instruída e mais santa do que eu. Ao ouvir isto, o irmão Egídio exclamou: pobre velha! O Padre Boaventura diz que se amares a Deus mais do que ele, podes ultrapassá-lo em santidade. Tal fato despertou a inveja de Santo Agostinho, e pelo envergonhar-se de si mesmo, surgunt in docti, exclamava, et rapium celum. Ai de nós, os ignorantes, que nos levantamos e levamos o reino dos céus, e nós, os doutos deste mundo, que fazemos? Quantos rudes e analfabetos se salvam, porque não sabendo ler, sabem amar a Deus. E quantos sábios do mundo são condenados. Verdadeiramente sábios eram São João de Deus, São Félix da Ordem dos Capuchinhos e São Pascoal, que eram pobres leigos franciscanos, não conhecedores das ciências humanas, mas doutos na ciência dos santos. Mas o que admira é que, embora os próprios mundanos estejam plenamente persuadidos desta verdade, exaltem constantemente o mérito daqueles que se retiram do mundo para viver tão só para Deus, ainda assim agem como se não acreditassem nela. Dizei-me, irmãos, a que classe quereis pertencer? A dos sábios do mundo ou a dos sábios de Deus? Antes de fazerdes uma escolha, São Crisóstomo aconselha-vos a irdes aos túmulos dos mortos. Profetiscamur ad sepulcra. Com que eloquência os sepulcros dos mortos nos ensinam a ciência dos santos e a vaidade de todos os bens terrenos. Pela minha parte, disse o santo, não vejo senão podridão, ossos e vermes. Como se dissesse, entre estes esqueletos não distingo os nobres, os ricos, os doutos. Vejo que todos se tornaram pó e podridão. Assim, toda a sua grandeza e glória passaram como um sonho. Que devemos então fazer? Eis o conselho de São Paulo. Eis, pois, o que vos digo, irmãos. O tempo é breve. Resta que os que usam deste mundo sejam como se dele não usassem, porque a figura deste mundo passa. Este mundo é uma cena que há de passar e muito em breve acabar. O tempo é breve. Durante os dias de vida que nos restam, esforcemo-nos por viver como homens sensatos, não segundo o mundo, mas segundo Deus, cuidando da santificação das nossas almas e adotando os meios da salvação. Fugindo das ocasiões perigosas, praticando a oração, aderindo a alguma obra piedosa, frequentando os sacramentos,
lendo todos os dias um livro espiritual e ouvindo diariamente a missa, se possível vos for, ou pelo menos visitando Jesus no Santíssimo Sacramento do altar e alguma imagem de Maria Santíssima. Assim seremos verdadeiramente sábios e felizes para o tempo e para a eternidade. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria Purissima, sine labri genari concepta, ora pro nobis. Santo Afonso Maria de Ligório, rogai por nós. Assim seja.